Anunciamos a seguir a realização da palestra com o tema Desafios na Inovação Curricular, por que é tão difícil mudar? Convidamos para a apresentação a professora Beatriz Jansen Ferreira, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior, CEDES Unifesp. Na área de educação, desenvolve atividades de pesquisa, docência e consultoria há mais de 25 anos, com segmentos de avaliação, organização curricular e inovação pedagógica, consultora da Unesco e da OPAS. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme voltar aqui ao Unesp, onde eu tenho aí grandes amigos, e tratar de um tema que é, no mínimo, um pouquinho espinhoso, né? E gostaria muito que, assim, a gente, após aqui a discussão aí de alguns conceitos, né, a gente pudesse depois conversar, que a gente pudesse depois abrir para algumas perguntas, para que a gente pudesse conversar, porque eu acho que isso é que, de fato, enriquece esses encontros. Isso, mais um, por favor. Isso, próximo. Na realidade, gente, falar sobre desafio, né, de inovação, ou falar sobre qualquer coisa, tem sempre um ponto de partida, que é a perspectiva da onde a gente está falando. Nesse sentido, eu sou daquelas pessoas que, assim, não sabe desenhar nenhuma cadeirinha, mas eu tenho uma filha arquiteta, né, que me ensinou muita coisa sobre arte e me mostrou aí esse autor, o Matisse, né, que foi o primeiro pintor, né, a trabalhar com a questão da perspectiva. E aí, né, conhecendo a obra dele, acho que ilustra de uma forma muito agradável e bonita o que eu quero dizer. Se a gente olhar para cá, nós vamos ver assim, algumas pessoas podem ver uma janela, não podem? Outras podem ver um quadro, né? Tem gente que vê como se fosse uma parede só, tem gente que vê como uma mesa. Então, a perspectiva da onde a gente vai olhar, o lugar da onde a gente vai falar, talvez seja uma das primeiras questões e questões centrais quando a gente vai falar em inovação, né? Porque aquilo tem que ter uma possibilidade de adesão, de compreensão da maior parte das pessoas. E para que isso aconteça, a perspectiva tem que ser parecida. Me parece que hoje, né, como professora da Unicamp, e no trajeto aqui da nossa viagem, conversando com o professor Luiz, da USP, né, ou seja, das nossas irmãs, né, acho que hoje a gente passa por uma situação, como as 3 universidades públicas do Estado de São Paulo, muito difícil. Né, muito difícil por questões financeiras, orçamentárias, que estão dentro de uma crise que é nacional e que parece que vocês trataram disso, né, pela manhã. Mas eu acho que tem uma questão, e nós, na Unicamp, temos discutido muito isso, que é para além disso, né? A gente sabe que o ensino superior ele é 30% público e 70% privado, né? Então, ou seja, a gente dá conta de um percentual muito pequeno das pessoas que querem seguir uma carreira universitária. E não é culpa nossa isso, obviamente. Mas, de fato, a gente dá conta de pouca coisa, né? O ensino privado crescendo e crescendo de uma forma centralizada. A gente tem um grupo, né, privado que tem mais de 1 milhão de alunos, 1 milhão de alunos, né? Só um grupo. Então, assim, e para o nosso contribuinte do ICMS, e para nós mesmos, né, para todos nós que somos, antes de serem docentes, somos cidadãos. E aí a gente liga lá no jornal, né, na Bandeirantes ou no Jornal Nacional da Cultura, né, e a gente vê assim, Universidade de São Paulo com seríssimos problemas financeiros. A Unicamp com 0 de aumento e com muitos problemas financeiros. A Unesp com muitos problemas financeiros. E aquele cara que está lá, sentado, que paga ICMS, que está se matando para que o filho entre numa das nossas 3 universidades. Qual é a compreensão que ele tem? Ele tem uma compreensão de que, muito provavelmente, as gestões dessas 3 universidades, a forma como isso foi levado, desenvolvido,
não foi das melhores. E por que ele, brasileiro, vai continuar pagando ICMS para que a gente mantenha um desenvolvimento que, no mínimo, está sendo discutível? Então, eu queria chamá-los, né, convidá-los para discutir a questão da inovação nessa perspectiva. Na perspectiva de que somos um grupo de pessoas extremamente trabalhadoras que querem, né, fazer desta universidade, nós em Campinas, da Unicamp, professor Luiz, em São Paulo, 3 universidades que, de fato, a gente possa e tenha muito orgulho do que a gente está falando, do que a gente está fazendo, né? Que a gente tenha a noção de pertencimento mesmo, né? Que assim, eu brinco, né? A gente vê às vezes, eu sou da área da saúde, fiz enfermagem e depois fiz a minha formação acadêmica na área da educação, na interface com saúde, e o meu pós-doutorado na área de ensino de ciências da saúde. Então eu brinco que eu estou aqui sempre dos dois, né? Nos dois lados. E tenho muitos amigos, conheço muitos amigos, né, da FCM, lá na Unicamp, então a gente brinca, né, que aí a gente vê o nosso colega com aquela camiseta da Unicamp aos 80 anos. Né? Por quê? Porque ele tem orgulho daquilo. Né? E nós temos muitos motivos para ter orgulho, mas nós temos que ter a humildade, né, a capacidade de reconhecer aquilo que a gente talvez não tenha feito. Quando eu falo a gente, né, envolvendo aí de uma forma muito ampla, aquilo que a gente não conseguiu fazer até agora. Né? Então, um dos maiores pressupostos, um dos maiores princípios da universidade pública é estar atendendo ou estar a serviço da sociedade. E eu posso dizer com muita tranquilidade, e o que eu estou falando aqui, eu já falei muitas vezes dentro da minha universidade, nem sempre a Unicamp esteve próxima da sociedade, mas esteve próxima, sem dúvida nenhuma, da pesquisa de ponta. Essa é uma questão que a gente precisa discutir, precisa repensar. Né? Ela deve existir, mas o compromisso com a sociedade também é tão importante quanto. Então, é desse lugar, nessa perspectiva de pessoas orgulhosas desta universidade, né? Pessoas que querem avançar, que eu chamo vocês para a gente poder conversar. Quando a gente pensa em inovação, a gente normalmente passa por tem alguns sentimentos que são muito comuns, né? Na literatura nacional, na literatura internacional. Né? Então, assim, as primeiras coisas que aparecem são coisas negativas. Medo, insegurança, desconforto, exposição daquilo que não está dando certo, né? Ou de alguma fragilidade que, enquanto docente, gestor, né? Qualquer outra função, você pode ter feito, perda do poder, né? Mais trabalho. E aí, a gente, depois que passa desse trauma, vamos dizer assim, né? Do choque inicial, talvez a gente possa pensar em vontade de mudar, superar e avançar. Então, é muito difícil que a gente, talvez assim, o primeiro aspecto, e aqui, como disse a vocês, sou docente da Unicamp e fiz parte, durante 5 anos, do grupo que criou o novo campus da Unicamp, que foi das 3 o mais tardio. Né? Vocês sempre estão em expansão, a USP tinha feito a Zona Leste e nós não tínhamos tido ainda a expansão, e fizemos na cidade de Limeira. Então, por 5 anos, eu fiz parte deste grupo, concebendo, né, eram 2 cursos de saúde, nutrição, ciências do esporte, 4 cursos de gestão, o primeiro curso de manufatura do Brasil e engenharia de produção, engenharia de manufatura. Então, isso me deu uma riqueza assim, de experiência, até para poder falar com muita segurança, né, para vocês, de que assim, a gente, quando está envolvida, está dentro do processo, a gente tem o que a gente chama assim, de uma cegueira situacional. Né? A gente está tão feliz, né, está acreditando tanto naquilo, que a gente não consegue pôr a carinha para fora e ver, talvez, os potenciais riscos, talvez as potenciais diferenças que a gente não está enxergando. E não foi diferente com a gente. Então, acho que o primeiro aspecto seria a gente entender que, frente a um processo inovador, no nosso caso era uma implantação, né, de 8 cursos, um campus novo,
seria muito difícil a gente dizer, num primeiro momento, que todo mundo ia estar sentindo os 3 sentimentos aqui de baixo. Não. O sentimento mais comum das pessoas era justamente os de cima, né? Quer dizer, o que é que esse campus novo de Limeira vai fazer diferente do que nós, há 50 anos, já fazemos aqui em Campinas, né? Será que isso vai nos incomodar? Então, acho que o reconhecimento disso, de que o novo traz sempre de cara e de forma mais intensa sentimentos negativos, é muito importante. Nós temos um autor que fala sobre planejamento estratégico, o professor Gandim, que eu gosto muito, e ele diz que, assim, toda vez que você está montando, organizando alguma coisa numa perspectiva inovadora, você tem 2 situações. Você tem aquela realidade existente, palpável, ali concreta, e você tem aquilo que você deseja, né? O professor Gandim nos diz que, assim, a ideia de que a gente sai daquilo que é real, concreto, vigente, para ir para aquilo que nós desejamos ou pretendemos inovar, não se dá assim, né? Não se dá assim porque a gente está falando de pessoas. Pessoas têm, cada uma, o seu tempo. Tem o seu tempo de adesão, tem o seu tempo para discordar, tem o seu tempo institucional, né, enquanto componentes de uma instituição. Então, esta situação aqui é muito difícil de acontecer. O mais comum é que a gente tenha uma situação de transição, né, onde a gente sai daquilo que a gente está seguro, que é o que nós sabemos fazer, para passar... Eu acho que até vou ficar aqui assim, mas tá, se eu quiser eu ponho aí. Obrigada. Para passar para a situação desejada. Então, esta transição, ela é necessária para que as pessoas possam se acostumar. E mais que se acostumar, aderir. E aderir porque tem um sentido, né? Porque aquilo tem um sentido para você, na sua vida enquanto docente, na sua vida enquanto pessoa, né? E dentro daquela perspectiva inicial que eu falei, de você ter orgulho e você ver, se sentir pertencendo a essa instituição, né? Então, posto isso, né, é importante a gente, do ponto de vista conceitual, dizer que, assim, inovar não quer dizer qualquer mudança, né? A inovação, ela é uma mudança intencional, né? A inovação é sempre uma mudança intencional, é uma mudança que é deliberada, é conscientemente assumida, visando, no nosso caso, né, que é o nosso âmbito aqui, um aprimoramento, uma qualificação pedagógica. Então, não é renovar, não é dar outro nome para a disciplina, não é fazer uma nova ementa, né? De fato, implica em alguma ruptura, que pode ser total ou parcial, mas ela implica nisso, né? Quer dizer, eu sou da área de saúde coletiva, então eu estou entendendo que aquela disciplina que, sei lá, há 10 anos eu ministro junto com outros colegas, em alguns aspectos a gente não chega onde a gente quer chegar, então nós temos que romper com isso para que a gente possa chegar nesse ponto, e talvez o resto da disciplina funcione muito bem. Então, por isso que a gente fala de uma ruptura parcial, ou mesmo total, né? Então, a inovação, ela é um ato deliberadamente, intencionado, e que é detentor de uma visão de mundo, de homem, de saúde e, claro, de educação, né? Então, veja, quando eu digo não, quando a gente, por exemplo, dizia numa reunião do nosso conselho universitário para a aprovação do campus de Limeira, que os eixos centrais do campus de Limeira seriam pautados sobre a preservação do meio ambiente, sobre o desenvolvimento ético das profissões e sobre a questão da sustentação do desenvolvimento de uma cidadania, a gente está dizendo que a gente acha que isso faz parte
da cesta básica de quem vai se formar em Limeira. E a gente demorou para conseguir aprovar isso. Não foi fácil, né? E eu penso que compartilhar com vocês esses exemplos ajudam no sentido da gente perceber quais são as dificuldades, né? Até porque são temas públicos que nós tratamos em vários lugares. Então, por exemplo, nós tivemos, eu acho que é a mesma situação, o Conselho Universitário, algumas pessoas têm voz, né? E outras vezes a gente é convidado, como fomos, a apresentar o nosso projeto político-pedagógico, mas, ao sermos questionados, tínhamos que pedir a palavra, né? Então, tivemos um professor magnífico, um professor titular da área de educação, que nos disse assim, olha, tá bom, eu acho que é legal discutir ética, mas veja, nós formamos a elite econômica desse país. E se ele trouxe isso de casa, ele trouxe. Se ele não trouxe, não vai ser aqui que nós vamos trabalhar essa questão, né? E aí a gente pede licença para rebater, e aí a gente fala, olha, tem impressão que talvez nem 1% dessa universidade tem muito orgulho da elite econômica desse país. E parece que isso agora está tão atual, né? Mais atual ainda. Então, se é essa elite que nós estamos formando, a gente tem que mudar o rumo da prosa, né? Porque isso não está dando certo. Então, ética não é algo a ser desenvolvido dentro do nível universitário para que esse indivíduo carregue para o resto da vida, aprimorado, revisitado. Me parece que sim, né? A nós parecia que sim. Então, veja, é muito importante a gente dizer de onde a gente está falando, porque isso, às vezes, clareia muito e ajuda muito na adesão da inovação. Se você entende aonde você está entrando, se você entende por que você vai ter que fazer aquilo, né? Nesse contexto, qual será a sua participação? Agora, observem, nós, quando falamos de inovação, nós falamos, basicamente, especialmente no ensino superior, de mudança curricular, né? Adoção das metodologias ativas, né? Parece um mantra, assim. Veja, não adianta a gente falar de mudanças com relação às atividades, metodologias ativas, ou o currículo assim, ou assado, mudando para cima, para baixo, tal, se na realidade o que é anterior, o que é o pano de fundo para a mudança curricular, né, que é só uma organização daquilo que você está dizendo que quer formar, se eu não tiver uma reflexão paradigmática. Então, assim, eu mudo o currículo, né, eu mudo a questão curricular, se eu... Só um minutinho. Se eu mudo o paradigma, né? Eu sou docente da Unicamp e sou docente de um programa de pós-graduação da Unifesp, né? Como foi dito aqui. Então, eu brinco, eu tenho muito carinho, né? Eu digo que é a minha segunda casa, mas é muito interessante, porque assim, os meus colegas do curso de medicina, eles não se intitulam Unifesp, eles são a Escola Paulista de Medicina. Né? Não tem importância que faz 50 anos já que a Unifesp existe. Eles não são. Então, paradigmaticamente, eles não se entendem naquele contexto maior, entende? Quer dizer, então, assim, os nossos paradigmas, os nossos pressupostos têm que estar muito alinhado e tem que ter uma mudança dentro da gente para que a gente possa gerar alguma outra mudança que apareça no currículo. Então, não existe mudança curricular se não houver mudança de paradigmas, de pressupostos, né? E veja, quando eu mudo o currículo, eu não mudo só aquilo que o aluno vai ter. Eu mudo aquilo que eu vou ensinar. Eu mudo aquilo que será avaliado. Então, não dá para falar em currículo se eu não falo de, como o nosso querido, lindíssimo Paulo Freire falava, se eu não lido com a ensinagem, com a aprendizagem e com a avaliação. Essas coisas andam juntos, de mãozinha dada. Né? Então, a importância desta mudança
num currículo tem que ser evidenciada, tem que estar muito clara, corporificada por essas 3 ações, que são ações do nosso cotidiano. Quando a gente fala também de inovação pedagógica, quando a gente fala de inovação pedagógica, também, muitas vezes, ela está um pouquinho desconectada do resto das coisas que a gente está falando. Então, veja, se eu vou inovar, né, vou também aqui dividir, não sei quantos aqui da área da saúde, tem bastante gente da área da saúde aqui? Levanta a mão. Tá. Então, talvez vocês conheçam um grande amigo, um parceiro de trabalho, o professor Brenelli, né, da FCM. Então, a gente brinca, ele fala assim, ai, Bia, depois a gente fala mal da nossa universidade, eles ficam bravos. Mas nós não estamos falando mal, a gente está compartilhando dificuldades que nós 3, né, das universidades temos. Então, veja só, o meu doutoramento foi sobre inovação pedagógica, né? A minha área de trabalho no doutorado foi essa. E o meu objeto foi a reforma curricular do curso de medicina da Unicamp, que é a nossa maior unidade. Então, nós, entre outras coisas, fizemos um instrumento de percepção, chamado Likert, uma escala, que eu gosto muito de trabalhar, e fizemos uma asserção lá escrita assim: para ser um bom médico, para ser médico, é imprescindível ser ético. E atribuímos 4 pontos para concordância plena. Bom, aí 4, 3, 2 e 1. Então, a discordância plena era 1, né? Para minha triste surpresa de todos nós, mas que depois se reverteu num avanço muito grande, né? Essa asserção ela teve 1,8, ou seja, as pessoas discordaram plenamente. Aí vocês imaginam a minha cara de pau, que não tem outra coisa mais acadêmica para falar, né? Na frente de quase 600 pessoas, porque só de docente tinha 350, mais os alunos, todo mundo, e eu dando uma devolutiva, como, né, tem que ser, e mostrando esse resultado, né? E aí, assim, colegas queridos, né, falavam assim, não, Bia, mas é porque o jeito que você escreveu. Eu falei, então como que você sugeriria, professor? Aí o professor falava assim, não, é assim, ó, para ser médico, para ser um bom médico, você podia ter posto assim, para ser um bom médico, é bom que você seja... Aí ele mesmo ia falando mais baixinho, é bom que você seja mais ou menos... Não, mais ou menos ético, não, né? Não, é bom que talvez... Né? E aí a gente viu assim, o nosso aluno é um aluno extremamente bem preparado tecnicamente, né? Costuma passar bem, né, nos exames de residência, das coisas, mas a questão da ética era um tema tratado de uma forma muito localizada dentro da deontologia, dentro da bioética, e não como um tema longitudinal, transversal, que passasse por toda a formação dele, o que passou a acontecer, né? Então, assim, muitas vezes a gente pensa na inovação desconectado do resto, né? E aí, quando a gente foi olhar o plano pedagógico de curso da FCM, a gente percebeu que o espaço que a ética tinha, de fato, não era tão central como tem que ser. Porque a gente lida com gente. Como diz o Brenelli, o nosso potencial homicida é enorme, né? Se a gente erra, né? Então, assim, se eu estou falando de inovação, percebam que vocês vão ter que ir lá olhar o que é que o projeto político-pedagógico da Unesp diz. Como é que a Unesp é? Observem que se a gente olha das 3 irmãs aqui, a Unesp, sem dúvida nenhuma, é a universidade que todos nós percebemos que tem uma expertise, uma tradição maior do ponto de vista do ensino de graduação, né? E tem uma presença enorme dentro do Estado, né? Coisa que não acontece com a Unicamp e muito menos com a USP, né? Então, veja, o que será que está escrito lá? Qual é a cara da Unesp? Qual é a sua identidade? E o que nessa identidade precisa ser renovado, precisa ser inovado, né? Percebe? Então, a discussão tem que partir daqui, né? Porque uma inovação não entra aqui no meio, né? Ela sai lá de cima.
E saindo lá de cima, vejam, isso eu realmente no meu doutorado eu fiquei pensando quanta coisa errada eu fiz até compreender isso. O professor Luiz Carlos Freitas, quem é da educação... Ai, gente, não sei o que não saiu aqui. O professor Luiz Carlos Freitas sempre comenta sobre isso, né, que os elementos fundantes, principais, né, de qualquer organização curricular e que tem que ter uma transparência, tem que ser absolutamente claro, né, não gerar dúvida para ninguém, são quais são os objetivos de formação. Né? Então, assim, o médico, o engenheiro, o profissional de letras, a enfermeira, que sai da Unesp, tem que ter quais competências, quais habilidades, qual é a cara do formado da Unesp. Nós não podemos ter dúvida, porque aí ele vai usar a nossa camiseta até os 80 anos. Né? E não é a mesma da Unicamp, que não é a mesma da USP. Eu brincava com o Luiz na vinda que, assim, lá na USP eles têm certeza que eles falam com Deus, né? A Unicamp tem mais ou menos certeza, né? E vocês ficam vendo, sim, assim, será que dá? Se a linha não está ocupada, né? Então há uma hierarquia aqui, né? Do estado de São Paulo, né? Mas nós estamos mais pertinho de Deus, né? Então, então acho que vocês estão falando, né? A linha não está ocupada. Então, gente, se a gente pensa na questão da inovação, observem que, como eu falei, nós temos que mexer lá em cima, né, nesse projeto político-pedagógico. Gente, depois, se for interesse, né, de quem está organizando o evento, eu posso deixar a apresentação, quem quiser copiar, pode copiar, tá? Acho que essas coisas só ajudam, né? Então, fiquem à vontade, tá? Isso aqui vai demandar pressupostos, né, que tem que ser assumido por nós, né, enquanto instituição. E isso vai aparecer no currículo. Percebe que quando está escrito, vamos formar o aluno crítico reflexivo, não é? Parece mantra também? Crítico, reflexivo, generalista, tarará. E o currículo é absolutamente engessado, não tem interprofissionalidade, não tem um trabalho interdisciplinar. Então, como que ele vai ser crítico reflexivo, né? Isso vai demandar um perfil de formação, né? Esse perfil de formação tem um caráter geral, obviamente, e tem um caráter específico. E isso tem que estar a serviço, em primeiríssimo lugar, da sociedade, porque o nosso dinheiro é público. Nós não podemos perder isso de vista nunca. Nesse sentido, eu, quando converso com os meus colegas da Unifesp, acho que eles fazem isso, claro que vendo de uma forma muito tradicional, mas com muita coerência. O nosso médico tem essa cara aqui. Fazemos isso há 87 anos e a gente acha que está certo e vamos. Então, observe que até é mais fácil você discutir uma questão dessa com um colega que vem de uma formação mais tradicional, mas que tem sentido, tem uma lógica. O que fica difícil é a gente ter um currículo engessado e ter pressupostos aí que não combinam com ele, né? Então, vejam, como é que uma inovação normalmente acontece e acontece de uma forma positiva, né? De uma forma exitosa? Primeiro, ela precisa ser uma necessidade concreta pela maior parte das pessoas. Os motivos podem ser diferentes. Eu posso querer inovar porque eu sinto que o meu aluno não chegou lá onde eu queria na minha disciplina de saúde coletiva. O outro pode achar que a metodologia não foi boa. Os motivos não precisam ser iguais, mas a necessidade de mudar precisa. Claro que não é exatamente do mesmo tamanho, para alguns mais fortemente, para outros menos, mas precisa acontecer, né? É necessário a legitimação da inovação, né? Então, assim, passamos a fazer isso, assumido institucionalmente, chancelado pelo corpo docente, explicado ao máximo ao corpo discente, aos funcionários, né? A comunicação de forma muito clara, muito forte. Participação de todos os envolvidos ou relacionados com a inovação. Eu lembro do pessoal da Federal de Minas Gerais, que eles implantaram, foram os primeiros, né, a implantar o internato rural, que hoje está presente em muitas universidades, né? E aquilo foi uma defesa, uma inovação, né? Mas que foi sentida por quase
todo o corpo docente do curso de medicina. Então, é essa compreensão que nós precisamos ter, né? A comunicação entre as pessoas que estão sentindo, as pessoas que estão legitimando, as pessoas que estão operacionalizando, tem que ser o mais efetiva possível, né? Acho que aqui eu não preciso mesmo dizer para vocês que os ruídos são absolutamente horrorosos, né? Para acabar com uma inovação ou para acabar com qualquer coisa, né? Quer dizer, aquilo que não é dito, aquilo que não é explicitado, né? Que é aquela coisa que vem meio assim por baixo, meio disseminado, é muito negativo mesmo. Vocês devem evitar. E a ideia de quem discorda tem que, vamos abafar. Não! O conflito é altamente necessário. Veja, não é uma questão semântica, não. Confronto é aquele que não está aberto. O cara fechou, que não concorda e não vai conversar. Confronto é horrível. Confronto é uma coisa que interdita. Conflito, não. Conflito é uma coisa que realmente eu não concordei com essa parte aqui, não concordo com aquilo, mas eu estou aberto a conversar. Então eu tenho que potencializar os conflitos, né? A gente só conseguiu, no final, ter um êxito legal no nosso campus em Limeira por conta de viabilizar isso. Por que o aluno daqui do campus de Campinas não vai ter um conjunto de disciplinas que a gente chamou de núcleo básico geral comum, que são disciplinas de humanidades, então eram sociedade, cultura, ética, meio ambiente, né? E que cada curso podia adotar em qualquer momento. É assim até hoje, né? Então, alguns cursos optaram para o primeiro ano, outros no meio, outros no final. Aí eles falavam, por que aqui na Unicamp não tem? Então, vamos fazer ter. Né? Agora, o que nós não podemos é não dar lá, que está nascendo e que pode nascer de uma forma mais potente. E hoje isso começa a aparecer fortemente no campus de Campinas, né? Então, aqui, uma síntese, né, do processo educacional inovador. Então, ele é inovador quando surge ou parte dos professores. Obviamente que aqui falando, né, da questão pedagógica. Gente, eu vou dar um pouquinho. Há um grupo que impulsiona ou propõe. Percebem que não é possível que a gente tenha, né, a academia envolvida, óbvio, né? Não é possível isso. Mas é importante que este grupo envolvido, que lidera isso, seja muito representativo e seja muito comunicativo com quem representa, né? Há vontade de mudança nas concepções e nas atitudes e não só na organização curricular, que é o que eu falava lá atrás. Quer dizer, mais do que colocar ética no currículo, é o aluno enxergar na gente um professor ético. É enxergar na avaliação que você propõe uma avaliação respeitosa. Porque no primeiro dia de aula você falou lá para ele quais eram os objetivos de formação e o que é que você iria avaliar. Então, é um combinado honesto, claro, né? Aí está tudo certo. É muito importante isso, né? Que a gente realmente se atente a essa questão. Atua com independência profissional em relação à administração, embora considere o aspecto legal e as prescrições curriculares. Óbvio, nós temos diretrizes, né? Vocês têm, obviamente, como nós, regimento, né? Nós temos normas, então é claro que dentro daquilo nós não haverá nenhum desrespeito, mas tem que haver uma independência, né? Tem conexão com as expectativas da sociedade e com as necessidades dos alunos, né? Quer dizer, o aluno, muitas vezes, é um bom termômetro no sentido de nos dizer, olha, não está dando certo, né? Ou tem uma infraestrutura que não está acompanhando aquilo que eu preciso desenvolver, né? Nós, na Unicamp, percebemos de uns, acho que 4 anos para cá, que nós não tínhamos, temos um restaurante, né? E nós não tínhamos, nós tínhamos almoço e jantar. E a gente percebeu que muitos dos nossos alunos tinham um rendimento muito ruim de manhã, né? E a gente, pelas falas, né, através do SAI, né, do Sistema do Serviço de Apoio ao Estudante, percebemos que a questão era o café da manhã mesmo, a falta dele, né? E hoje a Unicamp tem café da manhã também, que mostrou uma centralidade, né,
no desenvolvimento, né, na participação dos alunos, muito grande. Então, estou dando um pequeno exemplo aqui, mas que poderia ser qualquer outro. Contribui para a satisfação profissional e pessoal dos professores e, indiretamente, introduz mudanças no sistema educacional. Então, observe, a inovação, ela tem um caráter profissional, mas ela revela também um aspecto pessoal, de como você está se colocando naquele trabalho, naquele currículo, naquele grupo, né? Está aberto ao contraste com outros grupos de professores, né? A questão dos conflitos. Considera-se que as contradições são parte do processo inovador. Então, é muito difícil uma inovação que ninguém questiona nada, né? Que ninguém vê alguma coisa diferente ou vê com intensidades diferentes. Né? É muito comum a gente ter conflito e é bom que a gente tenha. Né? Necessita de reflexão crítica para não se transformar numa prática rotineira. Então, pegando esse exemplo do núcleo básico geral que eu comentei com vocês, a gente comemora 10 anos agora em fevereiro de implantação desse campus e algumas coisas foram mudadas. Por quê? Porque a gente percebeu que aquilo que a gente planejou 10 anos lá atrás, algumas coisas não foram tão exitosas, foi interessante mudar, então é importante que isso não fique estanque, né? Não fique parado. Então, eu achei que assim, o mais seria talvez mais contributivo aqui para mim, em relação a vocês, pensar em algumas perguntas que certamente passam pela nossa cabeça, né? E que às vezes a gente acaba deixando passar. Então, como é que eu posso efetivar o processo de engajamento do educador num trabalho integrado e inovador, se a nossa formação, né, especialmente os mais sábios aqui, para não dizer mais velhinhos, foram formados num sistema extremamente fragmentado e conservador, né? Como fazer isso? Então, vejam, alguns ambientes podem ajudar, né? Ambientes, por exemplo, quanto à sua organização. Quando a gente tem uma organização um pouco mais flexível, um pouco mais negociada, recomposta em funções, né, daquilo que as pessoas precisam, das iniciativas, dos problemas, eu tenho uma possibilidade de construir, manter e superar aquela inovação mais. Quando eu tenho um ambiente extremamente rígido, né, aquela coisa que a gente quase não se vê, cada um no seu horário, cada um no seu quadradinho, na sua caixinha, vai ser mais difícil. Né? Porque as pessoas não estão abertas ao diálogo. As relações, né? Não estou propondo que a gente saia aqui todos de mão dada, abraçados, né? Assim, nos amando profundamente, mas é importante ter coleguismo. É importante a gente ver no outro um parceiro e não um adversário, né? Porque ele publicou na A1 e você não conseguiu publicar na A1 e se fica jogando dardinho à noite na foto dele, né? Quando você não tem nada para fazer. Não dá. Percebe? E o que eu estou falando é absolutamente comum nas nossas 3 universidades, porque somos 3 grandes universidades. Mas também sabemos, todos nós, como é que é publicar nesse país, não é? Não é só nesse país, né? Mas então, assim, vamos dar a dimensão àquilo que ela tem, né? Então, assim, vamos olhar para o meu colega e, quem sabe, vamos fazer um artigo junto da próxima vez, né? Vamos juntar o que eu ajudo e o que ele e vamos... Né, pro A1 lá na Noruega, entendeu? Vamos, né, fazer uma inovação pedagógica e vamos levar para um congresso, né, e vamos ter o prazer de ver escolas nos olhando e nos admirando e vamos partilhar isso, né? Ninguém ganha, né, segurando a coisa. E a cultura e a identidade. O trabalho pedagógico ele tem que ser visto como um trabalho coletivo, né? Então, minha filha estudou, fez arquitetura em São Carlos, na USP, e aí ela brincava que, às vezes, vinham alguns professores da FAO, né, de São Paulo, e se referiam a eles assim, né, como picorococor, né, porque tudo caipira. É caipira mesmo. É caipira mesmo. Nós estamos em São Carlos, né? Então, é assim que tem que ser, não vamos falar São Carlos, né? Então, assim, a identidade é muito importante. Né? A identidade nos dá credibilidade. Né? A gente tem que falar que é da Unesp com muito orgulho.
e com toda a caipirice que nos caracteriza, e inclusive a nós em Campinas, não é? Então, essa questão aqui da identidade é muito importante. Eu diria que, na minha experiência, né, de organização, implantação, né, de novos currículos e desse campus, que foi um trabalhão de 5 anos, eu diria que essas duas aqui, né, a primeira e a terceira, são centrais. Se você garantir essas duas, a gente vai para frente bem mais fácil, né? Então, veja, como nós havíamos falado lá atrás, a inovação paradigmática, quer dizer, conceitual, por que nós vamos mudar, por que nós vamos inovar, né, perdão, tem que estar inserido numa ideia de que, assim, essa é uma outra verdade absoluta, né, que muda um pouco quando a gente sai do país, mas não tanto assim como deveria mudar. Veja, a gente dorme enfermeiro, dorme médico, dorme engenheiro, né, no dia do concurso aqui da Unesp, e acorda professor de medicina, professor de enfermagem e professor de engenharia. E a gente não é professor. Nós não temos competência pedagógica, por mais que isso nos doa e nos deixe inseguros, a gente não sabe. Eu duvido que qualquer um dos mestrados, doutorados e pós-doutorados que vocês tenham feito aqui, eu fiz na educação o mestrado e o doutorado, essas questões não foram discutidas. Não foram. Então, assim, a gente não tem uma capacitação pedagógica. Não, agora nós vamos trabalhar com PBL e a gente incorpora aquilo, nem sabe direito do que é que nós estamos falando, né? Não, vamos fazer a metodologia da problematização, que a gente também não sabe, né, direito como é que tem que fazer. Então, é muito necessário que, para que isso aconteça, eu tenha uma capacitação pedagógica, que eu tenha um espaço para discutir isso. Nós tivemos uma experiência muito exitosa na Unicamp, nos últimos 4 anos, dentro de um espaço que a gente lá chama de espaço de apoio ao ensino e aprendizagem, aonde a gente fez uma coisa que eu recomendo a todo mundo, tenho recomendado quando me convidam para falar, que é a questão do acolhimento docente, né? Então, a gente tinha 3 dias que a gente ficava fora da Unicamp, né? Porque, para a nossa realidade, isso funcionava, e a gente discutia as coisas mais centrais do ponto de vista pedagógico com os docentes, tudo misturado, os docentes novos, né? Então era de janeiro a julho, depois de junho e de julho a dezembro, mais uma outra leva. Então tinha junto colegas da medicina, da física, da dança, todo mundo junto. E aí a gente discutia como é que a gente constrói objetivo de formação, como é que a gente avalia, como é que a gente seleciona os conteúdos para aqueles objetivos. Como é que eu penso nas metodologias? Como é que eu trabalho com metodologia ativa? Como é que eu trabalho com avaliação? Então, esses 3 temas eram temas centrais. E nós fizemos isso durante 4 anos e foi realmente muito exitoso. A gente tem depoimentos, né, dos nossos colegas dizendo que foi muito, muito bom. E o que a gente pedia? Para que eles levassem um plano de curso, se eles tivessem mais, e selecionassem um e levassem. E, no final, a gente mexia, né, eles iam mexendo nesse plano de curso e verificando coisas que eles poderiam avançar mais. E, junto com isso, a gente ofertava um curso de 30 horas, né, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, dependendo da disponibilidade da turma. E aí, ao final desse curso, a gente revia outros planos de curso que aqueles docentes tinham. Gente, e foi impressionantemente bom, porque as pessoas se viam iguais, com as mesmas dificuldades, né? Em áreas de conhecimentos diferentes, mas que um complementava e ajudava muito o outro. Então, essa é uma coisa que eu acho que deu certo e eu recomendo, né? Como propiciar a forma de instauração de diálogo, mesmo que o educador não tenha sido preparado para isso, né? Então, acho que a primeira coisa com relação à inovação, quem está inovando? É uma coisa de grupo? É um trabalho coletivo? Tem uma perspectiva institucional? Eu não tenho dúvida que a Unesp, a Unicamp e a USP têm que olhar para os seus umbigos rapidamente
para fazerem a sua defesa na sociedade. Eu não tenho dúvida. Porque este grupo, que tem 1 milhão de alunos, dado de outubro do ano passado, deve ter bem mais agora, está aí. Né? Então, nós temos que assim, definitivamente mostrar à sociedade tudo de bom que a gente faz, e a gente faz muita coisa boa. Né? Mas nós temos que, talvez, ser mais explícitos nisso. Né? Então, esse seria o primeiro questionamento. Essa inovação sai da onde? Sai, por exemplo, dessa necessidade que nós temos nesse momento, uma necessidade social de mostrar a importância do nosso trabalho, a importância, né, da ampliação e da manutenção de 3 grandes universidades paulistas, que têm uma autonomia que as outras universidades não têm, e os gestores que estão aqui sabem disso. Né? Eu vejo lá pela Unifesp, quer dizer, nós temos uma autonomia do ponto de vista pedagógico que as federais não têm. Né? E isso nos dá uma possibilidade incrível, né? Que a gente tem que aproveitar de uma forma muito boa. Né? Como se inova? Né? É de uma forma representativa, vem de cima para baixo. Né? Então, teve uma escola que eu fui que eles falaram, pô, eles compraram lá o manual de como se trabalha com PBL, mas aí ninguém sabia trabalhar com PBL. Né? Então, não adianta muito. Né? O que se inova? É uma estrutura? É um sistema, é um conceito, é uma relação social? Nós temos que ver. No nosso campus em Limeira, certamente a gente inovou uma estrutura curricular e a gente inovou um paradigma. Quer dizer, a ideia de que o campus de Limeira teria uma parceria com a sociedade mais estreita do que o campus de Campinas vinha desenvolvendo. Né? Isso para nós foi muito caro, foi muito precioso. E acho que, em linhas gerais, deu certo. Por que se inova? Por uma necessidade? Não podemos mais contratar professores e a gente vai ter que se virar com os professores que tem? Né? A Unicamp tem vários concursos, todos aprovados, engavetados, não estamos contratando ninguém. Então, como é que vai ser? Vamos ter que nos virar? Essa é uma demanda, então, do ponto de vista orçamentário? É uma demanda do ponto de vista externo? Né? Sistemas de acreditações, eu conheço um de medicina, que está, o SAEM, que está muito forte, vai ser alguma coisa que vai estar batendo na nossa porta. Os cursos de medicina deverão ser todos acreditados. A partir de 2023, nenhum curso que não for acreditado, nenhum médico, né, que não pertencer a uma universidade que não for acreditada, vai poder lecionar nos Estados Unidos. Né? Vai poder trabalhar nos Estados Unidos e o Canadá também. Então, esse é um dado. Né? Então, nós temos que ver por que a gente está inovando, né? Identificar isso. Bom, alguns caminhos, gente. Acho que assim, a sensibilização para legitimar é o primeiro deles. Por que temos que inovar? Né? Isso tem que estar muito forte. Uma adesão seletiva, nós não vamos ter todo mundo do mesmo lado. Lembra da ideia do conflito? Nós vamos ter gente do outro lado. Né? Mas é importante que a gente tenha, deste lado, pessoas que de fato defendem aquilo, acreditam, né, fazem daquilo uma verdade. Privilegiar espaços e práticas de colaboração. Né? Que pode ser lugares que vocês têm aí para fazer, por exemplo, a capacitação pedagógica, outros lugares. A do Unicamp, né, que é a Associação dos Docentes da Unicamp, para nós foi um espaço muito rico na época da construção do campus novo. Né? Desenvolver, potencializar processos comunicativos sustentáveis. Né? Então, é um grande grupão no WhatsApp, é uma página no Facebook, é um blog que vocês vão criar e que aí as pessoas vão, cada um no seu tempo, na hora que dá, entrando e se atualizando. Né? Como favorecer condições para que o educador compreenda como ocorre a aprendizagem do aluno, mesmo que ele ainda não tenha tido tempo ou nem tenha sido permitido a ele parar e observar como ocorre a sua própria aprendizagem. Então, se a gente parar para pensar, o século XX termina com a academia pautada nessas coisas, e acreditando, e defendendo, e formando muita gente assim, na perspectiva técnica, na ideia da ciência neutra,
né? É um dado de ciência, incontestável, não cabe aqui discussão. Na linearidade do conhecimento e na razão. A gente termina o século XX, aí eu estou falando, e no poder, perdão. Eu estou falando mundialmente, falidos. Não deu certo. É claro que com isso, não estou dizendo que nós não formamos gente competente, inteligente, até porque nós estamos aqui e a gente foi formado lá, né? Então, assim, a gente consegue fazer coisas, mas na sua grande maioria, a academia não ajudou. E aí, o que aconteceu? A gente gerou realmente espaços de muita competição, de muita individualidade, de muita exclusão. E aí as demandas para o século XXI, né, são demandas, observem, que não é curso para ser anjo, mas que são necessárias, né? Eu não posso pensar hoje num mundo, num país, numa Unesp que não tenha uma noção de solidariedade entre os seus e com a sociedade, como uma universidade pública, que não tenha a perspectiva de incluir gente, já que nós temos poucas vagas, que não tenha a capacidade de gerar raciocínios éticos, capacidade técnica consciente, que a gente não entenda, né, os sinais, os sintomas. Eu, como da área da saúde, quer dizer, eu acho que a gente nunca teve tanta gente, na minha experiência profissional, triste, deprimida, com síndrome do pânico, né? Alunos jovens, né, de 23, 24 anos, que chegam para mim e falam assim, ó, eu tenho 5.000 seguidores, não sei quantos amigos no Face, tarará, mas eu estou morrendo de vontade de conversar com alguém, assim, olhando ao vivo e a cores, e está difícil. Com 24 anos. Né? Então, é sério isso. Isso é muito complicado, né? É importante que, para que a gente pense em inovação pedagógica, o primeiro paradigma, que esse é necessário mesmo, se vocês não conseguem, né, vocês ou se um grupo não consegue entender isso, a gente não vai conseguir inovar, pelo menos do ponto de vista pedagógico, vai poder inovar em outra coisa, tecnologia, outras coisas, mas pedagogicamente não vai, é se a gente não entender que o professor, ele é um mediador, né, mas ele é um mediador comprometido, qualificado entre o quê? Entre o aluno e o objeto. O objeto é aquele que nós estamos ministrando. Quer dizer, eu tenho que ser uma mediadora entre esse alunado e a saúde coletiva, né? Que é a minha área de formação. E percebe que essa mediação, ela tem tudo, gente, dentro dela. Ela tem sedução, ela tem parceria, ela tem uma possibilidade, né, de adesão. E aqui a questão da sedução no sentido mesmo bom da palavra, né? Quer dizer assim, olha, o Brasil precisa de mais gente na atenção primária. Eu e Luiz vínhamos conversando. 80% dos problemas do Brasil, né, e de qualquer lugar do mundo, mas vamos falar da gente aqui com muita propriedade, estão na atenção primária, 80%. Né? Então, se eu estiver, como a gente viveu, a maior parte das pessoas que estão aqui nesse auditório, o professor e o aluno, numa relação vertical, por mais respeito que ele tenha por você, e ele terá, porque todos aqui são pessoas competentes e comprometidas, mas ele não tem acesso a você, né? E ele precisa ter acesso a você. E aí, a competência afetiva é muito importante, né? Isso aqui eu já falei. Aqui tem uma questão que eu queria falar para vocês, né, do ponto de vista do planejamento da inovação, pensando no ensino e aprendizagem, que assim, isso eu lembro de uma aula de doutorado que assim, eu tinha vontade de entrar debaixo da mesa, assim, e sumir, né, de vergonha. Porque o professor Luiz Carlos Freitas, eu tive a honra de tê-lo como professor e como meu membro de banca. Então ele falava assim, como é que vocês montam o seu plano de curso? Por favor, montem aí no papel. Acho que você lembra, não lembra? Aí todo mundo, eu seleciono os conteúdos
depois eu ponho para eles como que vai ser a avaliação, aí depois eu ponho os objetivos de formação. Aí ele falava, então, isto é um... E ele daquele jeito doce que ele tem quando ele quer, né? Assim, isto é um lixo, né? Aí todo mundo com aquela cara, né? Assim, como um lixo, professor. Aí ele falava assim, veja a confusão que vocês fazem. E aí ele chama isso de pares dialéticos. Ele fala assim, qualquer coisa, de uma pessoa que vai trabalhar na sua casa até o pós-doc, eu tenho que dizer para você, né, ou para vocês, quais são os objetivos de formação. Então... Na patologia, lembrando do meu colega aqui, professor Luiz, tem que saber, ao final do curso, você tem que saber isto. Vocês concordam comigo que se eu defino os objetivos, por tabela eu defino a avaliação? Eu não vou avaliar o que eu determinei como objetivo? Então, o primeiro par dialético, né, que ele sempre fala, e eu não perco a chance de falar isso, porque eu acho que é tão bom, e eu vi que assim, eu era professora já há 10 anos na época, 15 anos, e quanta porcaria eu tinha feito, né? Porque eu não tinha essa compreensão. Quer dizer, se eu defino os objetivos, eu defino o que eu vou avaliar. E eu e o aluno sabemos disso. Olha, então você vai ser avaliado em cima disso aqui. É isso aqui que você tem que saber. Agora, eu não defini os objetivos vão naturalmente fazer uma seleção de conteúdo, porque para aqueles objetivos eu preciso de X conteúdos, certo? E como é que eu vou ministrar esses conteúdos? Aí sim eu vou falar do PBL, da metodologia da problematização, no TBL, em qualquer outra metodologia. Mas veja, o segundo par é conteúdo e método. Né? Como é que é? Isso aqui fica melhor a gente trazendo um texto, fazendo uma roda, conversando. Não, é uma aula expositiva, dialogada mesmo, é no material, né, na peça, se a gente está falando de saúde. Entendem? Então, assim... Nós primeiro precisamos nos capacitar pedagogicamente. Quando eu passei a compreender isso, e graças a Deus outras coisas, eu sei que eu passei a ser uma professora melhor, né? E o meu compromisso com a Unicamp, meu compromisso com meus alunos era o mesmo, o meu bem-querer era o mesmo. Mas eu passei a ter condições de fazer uma coisa melhor, né? Então, veja, defino objetivo, defino avaliação. Por que definir objetivo, defino conteúdo e seleciono estratégias. Esse é um campo maravilhoso para a inovação. Vocês podem fazer muita coisa boa aí, né? Gera um plano de ensino que deverá ser reavaliado. Aqui, claro que uma foto horrorosa que a gente não espera que aconteça com a gente, não tem um que não está dormindo, né? Como propiciar a compreensão e a adoção de uma inovação pedagógica pelos docentes, né? E aí eu estou fazendo uma brincadeira aqui com os pecados capitais, né? Então, a primeira coisa, assim, soberba na identificação dos caminhos. Só eu sei. Porque eu sou o último biscoito do pacote, não é? Eu sou aquela que entende de inovação. Então, eu vou chegar aqui, vou falar e é o que eu disse, né? Não vai dar certo. Evidentemente que eu posso ter uma expertise no sentido de, né, muitos anos de experiência, mas a realidade é de vocês, quem vive aqui são vocês, né? Vocês são os donos dessa instituição, né? Preguiça na concepção de modelos. Ai, mas vai dar um trabalho. Vou ter que mudar o plano de curso, né? Gente, mas eu fazia uma avaliação só lá no final, agora vou ter que fazer, vou ter que discutir, né? Avareza na socialização dos dados, né? Então, como eu falei para vocês, as pessoas falam, nossa, mas deixa a palestra para as pessoas, você é doida, o povo vai copiar, tomara que copie. Eu espero que todos vocês copiem aqui, entendeu? Só não esquece de botar meu nome junto, né? Mas assim, entende que nós estamos compartilhando coisas que eu não sou nem mais nem menos professora que vocês. Eu posso ser mais velhinha, né? Mas eu não sou uma pessoa diferente de vocês. E você, ao pegar isso, vai ter os seus olhos, a sua experiência, não a minha. E talvez a soma disso seja muito, muito melhor, né? Então, ótimo. Gula pelo poder e pela titularidade individual, imagina, né? Que a gente vê isso na academia, né? Aquele dardinho, né, que eu falei para vocês. E luxúria na discussão, né? Então, essas coisas, de fato, não devem acontecer.
E do ponto de vista da inovação, não só do ponto de vista da experiência teórica com isso, mas da minha experiência prática, eu acho que assim, existem coisas que você pode negociar e tem coisas que você não pode. Você pode negociar o tempo da cultura de compreensão desta inovação. Olha, isso historicamente costuma ser assim. Vou falar do ambiente que eu conheço mais, que é a saúde. Os cursos de saúde, de maneira geral, aderem a processos inovadores com muita facilidade. A medicina, não. A medicina, historicamente, tem mais dificuldades. Eu tenho que respeitar isso. Se eu não respeitar, não vai dar certo, né? Então, assim, o tempo de mudança eu tenho que respeitar. A ampliação gradativa desta inovação eu também tenho que respeitar. Senão as pessoas não vão aderir. Agora, o que é que eu não posso respeitar, não devo respeitar e não posso negociar? O compromisso com a Unesp. O compromisso com a inovação. Eu não posso ficar ali na porta falando, gente, olha, antigamente era muito melhor, viu? Mudou o currículo, né? Que pena, vocês vão ter uma formação tão pior, né? A nossa foi melhor, né? Quer dizer, isso é jogar sujo, isso é, né? Corroer, e eu brinco muito porque assim, no curso da Unicamp de medicina acontecia isso. Então os alunos, eu acompanhei o curso os 3 primeiros anos. Falei que mais um pouquinho eu tirava o CRM, que foram 3.000 horas mais ou menos de observação, uma coisa horrorosa. E aí os alunos do 5º ano iam lá no 3º e ficavam na porta assim. E como eles me conheciam, né? Todo mundo me conhecia porque eu estava lá toda hora assistindo aula. Aí eles falavam assim, professora, não fala para eles, mas é muito melhor do que eu tive. Mas não fala para eles, professora, não fala. Então, assim, né, essa questão nós vamos ter sempre, né? Isso é possível a gente... isso não é possível a gente tolerar, porque isso significa deslealdade com o processo, né? Então, nós temos que ter isso. Essa é a imagem objetivo. Esse é o melhor dos mundos, né? O educador, o educando, o processo de ensino e aprendizagem, e a gente podia botar aqui a instituição. O mundo real, o mundo que nós vivemos hoje, é aquele lá. É o professor para um lado, o aluno para o outro, e o processo de ensino e aprendizagem esquizofrenicamente no meio daquilo, né? Então, eu queria terminar, gente, dizendo que, assim, eu sou uma freiriana de carteirinha, né? Mas eu gosto muito de tudo que o Freire escreveu. Mas esse eu acho que era muito oportuno aqui para o nosso encontro, penso eu, né? E ele dizia assim, ó, enquanto ensino, eu continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho. Intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade, né? Então, eu tenho certeza que é possível, né, e gostaria muito de reencontrá-los, né, mais para frente, e que a gente possa mesmo, né, celebrar os avanços que a Unesp, aí, de forma muito corajosa, está fazendo, e que a gente possa celebrar as novidades aí que vocês tenham conseguido, né, as inovações que vocês tenham conseguido implantar nessa belíssima e importante universidade, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil. Muitíssimo obrigada, e eu fico aí à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Abriremos neste momento, com duração de 30 minutos, a sessão de perguntas. Lembrando que serão 5 perguntas, 2 minutos para cada e 4 minutos para cada resposta. Professora, eu gostaria de... Não só... Estamos aqui no momento de debate, eu acho que reunir todos os coordenadores de curso da Unesp é muito importante. E, novamente, eu queria dizer ao professor Sandro, à professora Gladys, que a gente vai reclamar bastante aqui, mas não necessariamente nós estamos colocando culpa dos problemas em vocês, porque como o próprio professor Sandro disse na fala dele, isso foi feito e agora a gente tem que descascar o abacaxi, né?
tudo bem que quem fez deve estar aposentado, já recebendo tudo, mas tudo bem, a gente que descasca agora. Eu, como filho da Unesp, e como eu tenho 35 anos, vou trabalhar até os 140, que nós vamos ver até os 140, até os 100 eu quero me aposentar, né? Mas, então eu estou preocupado com a situação, com a crise que se desenha, porque eu vou ficar, né? A questão do currículo, né, pontualmente, eu estou com uma dúvida. Então, qual que é, e aí a professora Gladys, enfim, poderia também falar, não sei, qual que seria, né, porque me parece que há uma proposta aqui de alteração de currículo, né, para o próximo ano. Então, assim, essa alteração de currículo, o objetivo dela é uma forma de tentar contornar a crise, e aí nós temos uma crise principalmente com falta de professores. Então, se é por isso, e tentar fazer com isso uma melhora, porque se for isso a questão, eu acho que não vai funcionar. Eu acho que, se for isso, né, ao meu ver, por quê? Por exemplo, o Conselho Estadual de Educação, então eles querem a todo momento que a gente reformule o currículo, como se o problema fosse o currículo e não fosse o salário de fome que é pago aos professores da rede pública. E a jornada, eles sim, de escravos, né? Claro, não é de escravo, mas enfim, é uma jornada exaustiva, né, a qual os professores são submetidos, e ao número demasiado de alunos, né? Então, assim, a minha posição, por exemplo, quanto à mudança do currículo, o nosso currículo solicitada pelo MEC, pela Secretaria de Educação, pela Comissão Estadual de Ensino, é uma forma de tentar resolver um problema que não é assim que vai se resolver. Eu posso fazer o que quiser no currículo das licenciaturas, acabou meu tempo, e não vai resolver. Então, assim, se essa for a questão, eu acho que não vai resolver. E outra coisa, a adoção dessas outras metodologias de ensino, enfim, digamos, à distância, enfim, elas não suprimem o professor. Pelo contrário, elas demandam muito mais do professor. Então, se nós temos elas não vão. Então, uma coisa que de fato não vai acontecer é diminuir a necessidade de professores na universidade. Então, e nós não temos como, por exemplo, eu vou falar de casos lá. Eu estou aqui tentando preencher uma demanda de diária. Não estou culpando a gestão atual, hein? Mas veja, o colega que falou que exerce funções técnicas como coordenador. Eu queria fazer uma pergunta aqui, porque talvez só seja no campo de Prudente. Quem aqui tem um secretário exclusivo para graduação? Quem não tem um secretário exclusivo para graduação, levanta a mão. Quem não tem? Quem não tem? O restante do pessoal tem um secretário exclusivo. Veja, então acho que o problema é lá em Prudente. Temos que tomar conta lá. Porque nós não temos secretário e, por exemplo, quem dá estágio lá é um professor que atende 240 alunos da geografia. Então, assim, qual que é a qualidade desse estágio? Nós precisamos de professores. Então, eu coloco essa questão, né? Qual que é o objetivo e se com isso vai diminuir a demanda de professores, né? Fala teu nome de novo. Eduardo Girardi. Tá. Eduardo, veja só, do ponto de vista institucional, eu não tenho a menor condição de responder a sua pergunta, né? Porque ela é no âmbito da gestão. O que eu diria para você é que essa mesma realidade a gente está passando na Unicamp, né? Exatamente a mesma. O que eu entendo, vamos dizer, o movimento que a gente tem tido lá é no sentido de que, assim, o que é que temos para hoje?
né? E não é no sentido da precarização, veja só, não é no sentido da precarização mesmo, porque sou uma pessoa que defendo, né, as condições de trabalho, né, docente, de ensino e aprendizagem, assim, até o fim da minha vida. Mas eu entendo que, em alguns momentos, não é possível a gente tentar desenvolver as coisas da forma que seria a mais adequada. Por exemplo, lá no nosso caso, vários colegas que passaram pelo processo, pelo concurso, estão aprovados, mas não tem dinheiro para que eles entrem. E eles fazem muita falta, né? Então, assim, a gente tem discutido, na nossa experiência, temos discutido dentro de cada instituto, de cada faculdade, maneiras muito peculiares. Então, assim, por exemplo, eu vou te falar as que eu conheço mais de perto, a medicina e a enfermagem. Então, assim, professores, o que tinha a mais, né, que não seria absorvido pelos colegas que iriam entrar, foi dividido entre os colegas, né? Práticas de estágio que, por exemplo, envolviam 6 alunos em cada campo de estágio, foram juntadas, né? E aí a gente consegue ter com 2 supervisores de estágio, com 2, né, responsáveis técnicos, o desenvolvimento disso, mas sabendo que isso é por um tempo determinado, que no nosso caso é até julho do ano que vem. Mas assim, ou era assim, nós não tivemos 0 de aumento, né? Estou falando do ponto de vista financeiro, orçamentário, mas assim, nós não tínhamos outro plano B. O que eu achei que foi rico do ponto de vista de compreensão foi que, assim, cada instituto, cada faculdade arrumou o seu jeito. E, obviamente, isso foi comunicado ao Conselho Universitário, foi comunicado, né, à instância de gestão mais alta da universidade. Mas foi isso que foi possível fazer. Agora, o que eu acho que a gente não pode perder de vista é que o fato de não ser possível agora não quer dizer que não será daqui para frente. Então, a agenda que a gente tem que ter de discussão e de reivindicação, ela tem que ficar viva. E eu sei que hoje isso é duro, porque isso é duro dentro da universidade, fora da universidade, não é? Nós estamos vivendo talvez um dos momentos mais depressivos desse país, né? Um engessamento, uma tristeza coletiva horrorosa. Não tem nada a ver com o que você perguntou, mas eu comentei aqui com o Luiz e me sinto bem, acho que é meio homenageando. Talvez vocês tenham visto no jornal um professor de Minas Gerais, da Federal de Minas Gerais, que foi esfaqueado dentro de um ônibus, né? É uma pessoa querida, um amigo, né, casado com uma grande amiga minha, que sempre pegava o ônibus, ia para a faculdade, dar aula. Entrou um cara, assaltou o ônibus e esfaqueou e ele morreu. Né? Então, assim, essas coisas são coisas que a gente está vivendo com uma intensidade hoje muito maior, né? Especialmente em grandes centros. Estou te dando um exemplo. Quer dizer, como é que a gente lida com um imponderável? Como é que a gente lida com a situação que nós, das 3 públicas de São Paulo, nunca tínhamos lidado? Né? Com a ideia de repente, não ter salário, com a ideia de não ter aumento, com a ideia de não poder contratar professor. Né? A colega falando não ter 13º, percebe? A gente recebeu um colega do Rio, foi uma das últimas coisas que nós tivemos lá no EA2, da Estadual do Rio, um professor de 64 anos, que não, isto em começo de abril, que não tinha recebido o 13º do ano, né? Então, assim, como é que a gente olha para os nossos colegas da Estadual do Rio que absolutamente estão destruídos? Isso nós não podemos deixar acontecer. Então, do ponto de vista da gestão, eu acho que os representantes legais aqui da universidade poderão te orientar melhor. O que eu posso te dizer é que a gente não pode perder o foco. Nós não podemos perder a noção de quem a gente é e quem a gente quer ser melhor ainda do que é. Então, na Unicamp, o pacto, a forma que a gente conseguiu foi essa. Cada instituto, cada faculdade se organizou do jeito que deu. E informou a universidade e informou da precariedade, que isso é até junho do ano que vem. Né? Bom, já que me foi perguntado, eu vou responder, que é o seguinte. Onde está, gente? Desculpa. Tá? A gente está propondo mudanças curriculares, mas a gente não está fazendo isso, em primeiro lugar, com
para a substituição de professor ou para diminuir a necessidade de professores. Qual foi o foco que eu coloquei na minha fala? Foi o aluno, o perfil do aluno que está chegando para a universidade. Então, o que a gente está... E eu coloquei desde o começo que a gente tem que ver sustentabilidade de 2 pontos de vista. Um primeiro ponto de vista, que é o que está todo mundo tratando aqui, e que é o mais comum, que é o da sustentabilidade financeira. Mas eu coloquei desde o começo a discussão também, que tem que ser vista também do ponto de vista da sustentabilidade da qualidade. Eu acho que já faz algum tempo que a gente não está olhando a questão da inovação para dentro dos nossos currículos desse ponto de vista. Então, os 2 focos que foram colocados na minha fala hoje de manhã foram esses, eu quero só lembrar. Com relação às licenciaturas, em relação à adequação a 154 e a 111/2012, eu quero dizer que, independentemente de qual é a minha opinião pessoal, a opinião da Gladys, e as pessoas que me conhecem aqui sabem que eu tenho sérias restrições ao que é pedido pela 111/2012 a 154/2017, independentemente do que eu acho, a pró-reitoria oficialmente tem que garantir, tem a obrigação de garantir que os diplomas que a gente oferece aos nossos alunos tenham validade. Então, eu não posso me recusar institucionalmente a promover as adequações. Isso é impossível, senão a gente não vai estar oferecendo diplomas válidos aos nossos alunos. Então, independentemente do que eu penso, como professora, como pesquisadora, como professora de um curso de licenciatura, que eu sou. Eu tenho a minha opinião pessoal, que não é muito, que é bastante crítica com relação a essas adequações, mas eu não posso promover uma insubordinação institucional, porque senão nós não vamos dar os diplomas válidos para os nossos alunos. Por causa disso, nós temos promovido ações institucionais de tentar... Eu tenho participado, fui ao encontro da RADES, fui ao encontro do Fórum das Licenciaturas da Unicamp, a Pró-Reitoria tem participado, que são, vamos dizer assim, espaços de resistência e de diálogo. Estamos tentando promover o diálogo com o Conselho Estadual de Educação. Trouxemos a professora Bernadette Gatti para falar na Unesp. Fizemos todo um movimento político que foi feito pelo professor, foi encampado com muita maestria pelo professor Sandro. Conseguimos emplacar indicação do nome da professora Iraide para o Conselho Estadual de Educação, ao mesmo tempo que a Unicamp conseguiu também que a professora Eliana fosse indicada para o Conselho Estadual. Só que a gente tem que entender também que nós temos 24 conselheiros e a professora Iraide e a professora Eliana são 2 conselheiras, 2 em 24. Então, por mais que a gente esteja causando lá no Conselho Estadual, levando as questões, levando a nossa resistência, a gente ainda é a minoria. E do ponto de vista da pró-reitoria, eu tenho que garantir que os diplomas dos nossos alunos sejam válidos. A resistência, a discussão, o diálogo a gente está fazendo, mas ele tem espaço para ser feito. Tá? E a minha pergunta, ela vai ser bem mais breve, e é um questionamento que eu gostaria de perguntar para a professora, se numa conjuntura adversa, o que nós estamos chamando de inovação não pode funcionar como uma espécie de inovação às avessas, fazendo modificações que, ao invés de implicar o aluno com o conhecimento, ele resolveria questões pragmáticas e afastaria o aluno do conhecimento sistemático em direção a um conhecimento assistemático. Então, eu penso que esse é um risco e gostaria de ouvir em cima dessas condições adversas, inclusive com a questão dos professores substitutos, bolsista, que nós estamos vivendo na Unesp nesse momento. Então, eu fico preocupado com isso. Veja só, é uma preocupação bastante relevante mesmo, né? Eu diria para você que, assim, como é que talvez a gente possa minimizar, né, essa preocupação ou essa situação, ou minimizar no sentido, não minimizar, não deixar ela acontecer, né? Na medida em que vocês reiterarem de forma muito forte a identidade de vocês, né? Quer dizer, na medida em que
é possível, por exemplo, e aí eu não sei aqui como se organiza, mas assim, quer dizer, o curso de psicologia ou os cursos da área de saúde, não sei como vocês se organizam, mas assim, que fique definido, né? Quer dizer, qual que é a identidade de vocês? O que é que está dando certo nesse currículo? O que vocês têm de práticas exitosas? Isso, lembrando aquele nosso antigo ministro, é imexível, né? Isso tem que ser imexível, não pode mexer nisso. Por quê? Porque vocês têm dados, têm a experiência sólida que deu certo. Agora, certamente, tem coisas que não estão dando tão certo assim como vocês gostariam. É possível avançar nisso? Então, acho que o primeiro movimento é um movimento de olhar para vocês. E aí entendo que talvez cada um por ou área de conhecimento ou por curso, né? Olhar e verificar e sustentar e defender o que está dando certo. E certamente tem muita coisa. E tentar focar esses processos inovadores que dão medo, como a gente falou lá, que deixam a gente desajustados e inseguros. E quando você fala condições adversas, a gente tem tudo mesmo adverso hoje, né? Garantir que essas questões possam ser mexidas com cautela, com tempo, respeitando o tempo das pessoas, como eu havia dito. Então, eu acho que assim, não é olhar para o currículo, não é olhar para o curso, e certamente não é o desejo da gestão, não é olhar para a Unesp e falar não está tudo errado, porque não está. Tem muita coisa boa. Então, vamos contar a novidade para o mundo do que é bom aqui. E vamos mexer e tentar inovar, e talvez de uma forma ainda medrosa, insegura, né? Aquilo que a gente até agora não conseguiu muito. E vamos ver o que é possível avançar. Não sei se eu consegui te responder, mas o adverso não tem como a gente mudar. Ele está aí. O que tem é como a gente vai caminhar. Aí eu proponho prudência, trabalho coletivo, olhar para o amigo, pedir ajuda, né? Olhar para os seus alunos e fazer uma parceria e mostrar que é uma travessia. Tem que ser a mais segura possível, porque ninguém chegou a ser uma Unesp. Vocês são uma Unesp. Isso aí não pode sair da cabeça, né? Então, nós não estamos aqui brincando de mudar coisas. A gente está mudando para, ou no mínimo, continuar sendo muito bom, ou para ser melhor. Acho que é isso. Quem levantou a mão? Sou eu, professora. Boa tarde. Eu sou a professora Elisa, da Pedagogia de Araraquara. E eu tenho uma questão que eu acho que... Não sei se você tem resposta para ela, mas fiquei pensando nela desde hoje de manhã, a partir dessa ideia da inovação, né, e das tecnologias. E aí, por ser da área da pedagogia, assim como a senhora deu exemplo do quanto vocês da área de saúde são afetados por problemas elementares, né, por problemas básicos, nós da pedagogia também somos afetados por um problema básico, que é o fato de que nós temos um número ascendente de crianças que não são capazes de se apropriar da tecnologia mais primitiva que nós temos, que é aprender a ler e aprender a escrever, né? Por mais primitiva que ela seja, isso não a desqualifica, porque ela tem um caráter de precedência. Se a criança não aprende a ler e não aprende a escrever, ela não avança no seu processo de conhecimento, né? Nossos alunos da universidade estão chegando com dificuldades de leitura e escrita porque não foram capazes de se apropriar de uma tecnologia simples, né? Porém de grande relevância. Então, eu queria que você falasse um pouco como equilibrar isso, né? Me parece assim, hoje, se eu tivesse a possibilidade de fazer uma reformulação no curso de pedagogia de Araraquara, eu ampliaria muito o tempo de formação dos nossos alunos para que eles dessem conta, no mínimo, de alfabetizar as crianças da rede pública, que é um desafio mínimo, que nós não estamos cumprindo. Nós não estamos alfabetizando as crianças no ensino fundamental regular, né? Então, acho que talvez a gente ajudaria, se você nos ajudasse a pensar um pouco como equilibrar, né, o uso das tecnologias, das inovações, num contexto que é ainda tão sombrio, que condena anualmente um percentual altíssimo de crianças da classe trabalhadora a seguirem precariamente a sua escolarização ou terem essa escolarização precocemente cortada. Olha, ótima pergunta, e acho que a sua ideia é muito boa, né?
Muito boa mesmo. É verdade, é necessário mesmo. Olha, eu diria assim, acho que o que você propõe, quer dizer, como é que a gente pode mudar o curso de pedagogia no sentido de atender isso, né? Isso se aplica também à saúde, né? Eu tenho muitos alunos, tive muitos alunos, eu não faço mais assistência de uns 2, 3 anos para cá, mas durante 30 anos fiz, né? Então, assim, como é que a gente faz para explicar para o nosso paciente que ele vai tomar o remédio de 8 em 8 horas, né? E ele é analfabeto? Então, entenda que, assim, tem que fazer parte do curso de medicina e de enfermagem, pelo menos, que tem essa abordagem, vamos dizer, mais inicial com os nossos pacientes, entender que, assim, temos 13 milhões de analfabetos no Brasil. Temos 22 milhões de idosos, dos quais 50% ou são analfabetos ou analfabetos funcionais. Então, eu tenho que fazer uma carinha com sol, eu tenho que fazer uma carinha com lua, eu tenho que fazer um reloginho para ele entender onde vai estar o ponteiro, porque isso é tão importante quanto, por exemplo, instalar um procedimento de altíssima tecnologia numa unidade coronariana. Então, eu acho que como é que a gente faz isso? A gente faz olhando para esses ofícios que nós temos a responsabilidade de formar, olhando para onde a gente mora. Né? A gente mora num país que, infelizmente, nenhum dos governos anteriores, e muito menos o atual, e nenhum mesmo, apostou na educação com vontade política. Nenhum. Né? Quer dizer, nós mantemos esse número de 13 milhões, mais ou menos, de analfabetos há muito tempo. Há muito tempo. 13 milhões é de dedão, gente. Então, assim, essa preocupação não existe. Né? Eu comentava com o Luiz, eu fui para Cuba 2 vezes, e fui uma para participar de um evento e depois fui fazer uma conferência no ano seguinte. Claro que a gente tem zilhões de coisas, né, falando da questão da liberdade, uma ditadura, corrupção, etc, etc, etc. Mas eu fiquei impressionada, eu fui no Ministério da Saúde, por exemplo, e fiquei impressionada que, assim, a Revolução foi em 59, e aí um médico, a coisa mais fofa do mundo, né, um médico velhinho, me dizendo assim, que em 10 anos, Cuba saiu de 82% de analfabetos para 1%. Você entende? Isso se chama vontade política. Eu estou falando só disso. Né? Então, assim, nós não temos no Brasil isso ainda. Agora, ou a gente quebra o pau mesmo, né? A gente faz isso valer, ou tenta, dentro do microespaço que a gente tem, porque é muito pequeno, dentro da academia, reverter isso, ou assim, é uma questão de cidadania que ainda é muito frágil no Brasil, né? Veja, nós aumentamos a inclusão no final da corda, no nível superior, né? Com o Reúne, que não acho que teve o seu valor, sem dúvida nenhuma, mas eu, durante 16 anos, fui consultora do Ministério da Saúde e fui para muitas escolas ver programas, né, de formação em recursos humanos que de escolas que, por exemplo, tinham 8 cursos e foram para 25, todas federais, né, sem nenhuma estrutura. E percebe, não adianta aumentar a inclusão aqui, se aqui, na ponta inicial, eu não estou melhorando. Quer dizer, esse cara vai chegar na universidade como? Nós estamos vivendo isso na Unicamp. Eu tenho muito contato com o campus da Baixada Santista, da Unifesp, e a diretora me fala assim, olha, Bia, não tem nada mais perverso, porque o cara entra, né, eles têm 10 anos ou 12 de existência, o restaurante foi montado agora, então o menino vem, não tem onde morar, não tem onde comer, ele é o único cara da família que ia ter nível superior, ele aguenta 1 ano, no ano seguinte ele pede para sair. E é como se eu dissesse assim, ó, eu dei chance, você que foi burro e não consegue. Né? Não, a gente não deu chance. De verdade nós não demos. Né? Que é uma das coisas que eu acho muito acertadas, que eu tenho orgulho em dizer mesmo que acho que na Unicamp funciona muito bem, né? Ou podia, claro, ser sempre melhor, mas acho que é boa. Então, eu acho que, assim, por exemplo, como é que a gente forma pedagogo para esse Brasilzão desigual? Isso é fundamental.
eu só encerrando aqui, porque a plaquinha ali já levantou, mas eu comentava, né? Eu estava numa palestra agora, segunda-feira, lá na Unifesp, lá na Baixada, e aí com profissionais da área de saúde, a gente falando, se a gente pega o estado de São Paulo, né? Tem 45 milhões de pessoas. Pega o estado de Minas Gerais, tem 20 milhões, então dá 65 milhões. Nesses dois estados a gente põe a Espanha, a Noruega, a Dinamarca e a Finlândia. E sobra espaço para mais um pouquinho. Então, o Brasil, nós não podemos falar de um país, a gente tem que falar de um continente, né? A gente tem que ter escolas para o Brasil do Sul, para o Brasil do Centro-Oeste, para o Brasil do Nordeste, para o Brasil do Norte. E isso não quer dizer tratar de forma desigual. Ao contrário, é tratar com respeito. É tratar os irmãos do Norte com respeito. Né? Tive um aluno que eu orientei, ele é médico de família, e eu brincava, falava, pô, você só me atende uma semana por mês, o que está acontecendo? Né? Achando que ele estava enrolando, né, para fazer o mestrado. Ele vai de barco, de Manaus, a unidade básica dele é Ribeirinha, ele leva 7 dias de barco, aí ele fica 7 dias lá, aí depois ele leva mais 7 dias para voltar, e aí em 7 dias ele brincava, ele paga a conta, fica com a mulher, com o filho e me atende, né? Esse é o Brasil. Eu orientei esse moço em 2015, não foi em 1980, né? Então acho que é isso. Acho que é no pedacinho de cada coisa. Não tem outro jeito. Meu nome é Alexandre, professor no campus de Ilha Solteira, professor dos cursos de Biologia e Zootecnia. Eu queria parabenizar pela sua palestra. Muito obrigada. Principalmente por aquele dado que eu comento isso há muito tempo e que, na verdade, uma grande parte que fez só bacharel, né? Nós não somos professores, nem fomos formados para ser, e aprendemos com nossos professores e com a necessidade da profissão. Isso eu venho desde do meu pós-graduação, onde eu cheguei na minha qualificação e me falaram assim, você tem que dar uma aula de graduação e você vai ser analisado por isso. Só que eles nunca me forneceram a possibilidade de eu estudar para isso ou qualquer coisa, né? E, sim, acho que mais uma informação ou uma sugestão, que quando a gente chega, principalmente estamos lá dando aula e chega uma informação, olha, vocês vão ter que fazer uma avaliação continuada durante o semestre e vão ter que fazer isso, fazer aquilo, mas não explicam como. Então, normalmente, eu sei fazer a minha avaliação. Na verdade, eu acho que a gente sente necessidade de receber mais informações pedagógicas de como fazer isso efetivamente. Porque eu, como meus colegas, seguimos o padrão. Como é que nós vamos fazer com o currículo apertado, com o tempo apertado? Como é que nós fazemos uma avaliação pedagogicamente correta de nossos alunos, né? Eu acho que isso aí, acho que o grupo que trabalha com isso deveria, ou para complementar o objetivo, fornecer a nós docentes informações pedagógicas suficientes para a gente poder, né, atingir os objetivos. Sim. Que é a pró-reitoria de graduação ou o grupo quer. Eu acho que seria mais ou menos isso. Acho que tem mais uma, né? Boa tarde. Eu sou o Paulo. Eu queria, na verdade, pedir se a senhora pudesse fazer alguns exemplos de casos que já aconteceram de mudanças drásticas da forma de ensinar dentro do curso superior. Tá. Eu estou há 4 anos tentando fazer a reformulação, sou coordenador de curso, na tentativa de chamar os colegas para entender o que a gente está discutindo tudo de manhã e à tarde. E aí o que eu percebo? Às vezes alguns se sentem afrontados dizendo, olha, estou há 20 anos fazendo isso. Eu enxergo um processo muito difícil de convencimento do docente de mudar a forma de trabalhar. O papel aceita, a gente vai colocar o papel e depois a execução do currículo é muito difícil. Uhum. E aí os departamentos que a gente tem na Unesp, eles são antigos, são de idade, pessoas, a média do meu departamento é de 50 anos.
como eu convenço uma pessoa de 50 para 60, e aí eu vou dar um exemplo da sua apresentação, que eu achei que foi muito boa, me fez refletir. Obrigada. Né? Só que foi uma apresentação expositiva, como a gente tem costume de fazer. Né? A gente está falando de inovação, mas como que eu tenho dificuldade, talvez, de falar como que eu faria uma apresentação num anfiteatro que fosse inovadora. A gente vai pelo confortável, que a gente acha que a gente vai errar menos na hora de dar aula. A aula expositiva a gente erra menos, porque estamos acostumados e aprendemos assim. Então a pergunta é, existem exemplos que foram aplicados dentro das universidades públicas, de departamentos com pessoas de 30, 40, 50, 60 anos, que foi possível fazer mudanças das formas das pessoas trabalharem? Já houve isso, eu ainda não presenciei. Obrigado pela apresentação. Obrigada a vocês. Olha, com relação à primeira pergunta, o que eu acho é que, assim, eu vou falar do que eu vivi e a gente se baseou em experiências muito exitosas, né, lá de fora, como Harvard, Cornell, grandes universidades. A criação de um espaço para a qualificação pedagógica do docente, né? Então, nós temos lá na Unicamp o EA2, acho que foi extremamente efetivo, né? É um lugar onde os professores podem, né, gerar uma demanda. Olha, a gente está com um problema de avaliação, então como é que nós podemos resolver, né? Como que a gente pode ter mais conhecimento sobre avaliação? E aí a gente, por exemplo, promovia alguma coisa conforme a perna que os professores tinham. Um curso de uma semana, de 15 dias, e depois a gente fazia, por exemplo, um blog, ia conversando, né? Fazia à distância, e foi muito, muito exitoso. Isso custa caro para a universidade? Não custa. Não custa. Né? Isso é alguma coisa que vai exigir da universidade um orçamento extra? Não vai. Né? É possível fazer e eu recomendo que façam. A gente realmente se inspirou e entrou em contato com essas grandes universidades. Eu até comentava com o Luiz, Harvard foi um dos exemplos que a gente teve. A gente recebeu um dia a visita do reitor de lá e a gente, assim, então, no concreto, de fato, viu que é possível fazer com um custo muito baixo, né? Com relação ao que você está falando, eu já vi grandes exemplos. Eu vou citar dois para você. Um se chama Sala de Aula Invertida, né, que é uma metodologia e que, no nosso caso, na Unicamp, foi muito aplicada à área das engenharias. Então, a gente tinha, como acho que em todos os lugares, aquela coisa que eu acho que é uma terapia de graça que os professores fazem, de reprovar 85% da classe no cálculo, né? Então, o aluno entra no cálculo já tremendo, né? E aí a gente fala, não é possível, porque se você pega qualquer tratado de pedagogia, né, a minha colega ali vai concordar comigo, não tem 85% de pessoas que não entendem alguma coisa que alguém está falando. O problema está no que e como está se falando, né? Então, épocas de vacas gordas, a Unicamp mandou 16 pessoas para Stanford, 16 professores do curso de engenharia de cálculo para aprender a metodologia. E a gente voltou e desses 16, 12 estão aplicando e 4, né, não. Mas isso mudou, assim, absurdamente, em uma forma muito reduzida aqui por causa do tempo. É uma forma, uma metodologia que trabalha com tutoria, então são grupos menores, né? Acho que você sabe, muito mais tempo de exercício e o professor só para tirar dúvidas. Qual a diferença de Cornell e da Unicamp? Olha a arrogância, né? Primeiro, uma pequena diferença orçamentária, assim, quase desprezível, né? Mas, segundo, a família, a sociedade chega ao gestor da universidade com muito mais força, com muito mais espaço do que a gente tem aqui no Brasil. E foi o que aconteceu. O curso custa $120 mil por ano. Eu não vou pagar para meu filho e mais 84% da classe repetir. Então, houve uma demanda da sociedade questionando o método, né? O professor foi questionado e nós conversávamos, por exemplo, quando o professor de Harvard foi para a Unicamp, ele achou um absurdo que os nossos professores faziam um curso, né, de atualização ou de atualização ou de qualquer outra qualificação pedagógica, se quisessem. E é assim até hoje. A gente não tem como... A gente tem, mas não há uma vontade política de obrigar. Porque ele disse, olha, se o meu professor em Harvard não tem domínio sobre, por exemplo, avaliação, e ele está
tendo problemas, ele é ofertado a ele que ele resolva isso do ponto de vista do conhecimento. Se ele não quiser, ele é demitido. Simples assim. Né? Na universidade pública a gente tem muita dificuldade com isso, né? Também é um outro lado da moeda, né? Então, as universidades particulares têm o lado bom da coisa, que é assim, quer dizer, as coisas são ofertadas no sentido de adesão total, né? Vamos dizer, é o lado bom da coisa, né? Mas eu acho que a gente teria que ter uma reflexão sobre isso, porque, veja, você foi contratado, eu tenho um outro exemplo para o colega, que a gente estava tratando, um outro exemplo que eu queria te dar, bem rapidinho, que a gente estava tratando de doenças infecto-contagiosas no curso, né, para médicos e enfermeiros. E aí a gente estava falando de AIDS, né? Então, o que nós fizemos? À luz de uma experiência de um colega da USP que tinha feito e que compartilhou conosco. Em vez de falar primeiro da doença, o tema, todo mundo sabia que era a AIDS. A gente aí divide a turma, né? Então fica o 25, que no nosso caso lá são 120. Então ficou 25 alunos, nós fizemos uma roda, aí a gente entregou um envelope para cada um, né? Pedimos para que eles abrissem, né? E aí tinha um resultado em cada um, positivo, negativo, indefinido, né? E aí ficamos vendo o que acontecia. E aconteceu exatamente o que aconteceu com o nosso colega na USP. As pessoas ficaram travadas na cadeira e demos um papel com lápis para eles colocarem no papel o que estavam sentindo. Então, teve gente que colocou um sol assim, gigantesco na folha. Teve gente que pintou de preto a folha inteirinha. Isso levou mais ou menos uns 40 minutos. Depois disso, a gente foi falar do conceito teórico. Olha, até hoje, eu tenho 36 anos de docência, eu vou me aposentar em março, agora do ano que vem. Eu tenho alunos, essa aula já aconteceu há uns 12 anos. Eu tenho alunos que até hoje assim, me encontram na universidade e falam assim, mas aquela aula foi demais, hein, professora? Ficou, marcou. Isso foi altamente inovador. Né? Então, às vezes, a inovação ela é muito pequena, um custo muito baixo, e a gente só precisa ter a atenção, né, para aquela situação. Não sei se eu respondi ao colega. Faremos agora o intervalo de 15 minutos para o coffee break. Convidamos a todos para se servirem na área externa do auditório. Obrigado.